tema da mensagem de hoje é esse aí: princípios para uma boa colheita na vida. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que a gente colhe aquilo que a gente planta. Por isso a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente está plantando. Ano novo, vida nova. Depende, porque as coisas podem não serem diferentes se a gente continuar agindo da mesma forma. Se a gente quer que haja mudança para melhor, a gente tem que rever nossos caminhos. Se as coisas não estão como deveriam estar, então é importante fazer uma retrospectiva. Precisamos rever nossos caminhos. Se a gente continuar agindo da mesma maneira, é natural que as coisas não mudem. Se queremos que mudem, precisamos tomar novas atitudes renovadas. Tem muitos textos bíblicos que falam a respeito dessa, que a gente pode chamar de lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, de Deus não se zomba, como a gente já viu lá em Gálatas capítulo 6. Mas um ditado popular tem a sua base na Bíblia. Quem semeia vento, colhe tempestade, está lá. Oséias capítulo 8, versículo 7. Então, a gente não pode esperar colher outra coisa se o que plantamos é vento. Se estamos plantando coisas boas, precisamos ser o quê? Pacientes, perseverantes. Porque lá em Gálatas mesmo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse se não desfalecermos indica o seguinte, que fazer o bem pode ser um processo longo, até o alcance da recompensa esperada, devida. Não nos cansemos de fazer o bem é uma exortação que só se faz necessária diante do cansaço que acaba acontecendo quando fazemos o bem e de repente a resposta não é imediata. Ou seja, estamos fazendo bem e daí? O que estamos vendo? De repente nada daquilo que esperávamos colher, porque estamos plantando fazer o bem. Então, o processo de colheita, de plantação e colheita, muitas vezes é um processo longo e que demanda muita persistência, muita perseverança e sacrifício. E por isso a exortação bíblica é: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos ser persistentes, vamos confiar no Senhor. Feliz Ano Velho. Tem aquele livro que tem esse título, um livro famoso da década de 80. Feliz Ano Velho. É um negócio meio estranho isso. Feliz Ano Velho. A ideia desse título, Feliz Ano Velho, é o seguinte. Bom, primeiro que muitas coisas, a gente muda só o calendário, né? Mudou o ano, mas de fato os problemas do ano velho nos acompanham para o ano novo, normalmente, né? Os desafios também. E se as atitudes não forem renovadas, todas as expectativas, tudo que a gente puder falar e esperar e declarar e almejar, vão acabar não se cumprindo quando não há uma atitude renovada, uma atitude nova. Bom, o ano mudou, mas os problemas, num certo sentido, continuam os mesmos. Presta atenção no seguinte: a gente vai ter que lidar com as consequências daquilo que a gente já plantou no ano passado, no ano retrasado. Há muita coisa que na nossa vida a gente vai ter que lidar. A gente lida com coisas que outros plantaram também. A Dilma plantou e a gente está colhendo. Um exemplo, não é? Então, por quê? Porque vivemos em sociedade. Papai plantou, mamãe plantou e a gente colhe, para bem ou para mal. Isso é uma verdade. Estamos relacionados. Então, mas a gente não tem que desesperar.
A gente tem que olhar para frente, encarar a nossa realidade também, olhando para ela, e entender o seguinte: a gente pode reverter o quadro, o jogo ainda não acabou. Se é que a gente está perdendo, porque alguns estão vencendo, não é mesmo? Alguns estão vencendo, outros estão ainda batalhando e lutando, alguns estão sofrendo bastante, mas olha lá, podemos plantar boas sementes, podemos começar uma virada não apenas de ano, mas uma virada de vida. É possível isso, com atitudes renovadas. Acho que foi a Mafalda, que é amiga da Zuleika, ela mandou essa mensagem, eu resumi aqui, vou ler para vocês, uma mensagem a respeito do livro novo. Então, quando 2015 começou, o ano passado, né? Ele era todo seu, não é mesmo? Foi colocado em suas mãos. Você podia fazer dele o que quisesse. Era como um livro em branco. E nele você podia colocar um poema ou um pesadelo, até mesmo uma blasfêmia, uma oração, uma bênção. Você podia. Hoje não pode mais. 2015 já acabou, não é mesmo? Ele já não te pertence mais. Você não pode alterar o que já foi. Agora, em contrapartida, o 2016 está aí como um presente de Deus para nós. Você está recebendo o ano novo como um novo livro. Você contará novamente com o instrumento do livre-arbítrio e terá para preencher esse livro toda a imensa superfície do seu mundo. E eu diria mais, você pode contar com a graça de Deus, você pode contar com os amigos, você pode contar com uma série de recursos, coisas que Deus está te dando, são dádivas naturais, espirituais, uma série de coisas que estão aí à sua mão, para fazer uma história que pode ser diferente da que foi, que pode ser melhor, que pode ser aprimorada, que pode ainda superar, se foi boa, pode ainda ultrapassar isso. Então, há muita coisa, meus amados irmãos e irmãs, que realmente Deus coloca em nossas mãos como verdadeiros talentos. Naquela parábola dos talentos, a gente aprende isso. A uns Deus dá 5, a outros Ele dá 2, a outro Ele dá 1. Mas não pense que aquele que recebeu 1 recebeu pouco, porque talento é muita coisa. Talento é muita grana, tá? Talento era uma herança. De alguma maneira, a vida que a gente tem, a inteligência e todas essas inúmeras possibilidades e graças que o Senhor nos concede é coisa riquíssima, preciosíssima. Ainda que aparentemente uns tenham recebido mais do que outros, não recebemos pouco, meus amados irmãos e irmãs. Recebemos muito, sejamos agradecidos. E agora façamos bom uso desse talento, porque o Senhor pedirá conta. Então, o ano que se apresenta para cada um de nós é em si um talento. A gente nem sabe se vai chegar ao final do ano. Pode ser que tenhamos, alguns de nós, uma vida mais curta do que esperamos, não é mesmo? Todo mundo aqui espera viver que nem o vô Raul, que já passou dos 100. Mas não importa o tamanho da nossa existência, importa a qualidade dela. Se o que recebemos de Deus, de repente, é vivermos mais 5, 10, 20 anos, não importa quanto, vamos fazer bonito, com essa graça de Deus que Ele coloca de nós. A vida é um dom. Irmãos, Deus tem para nós a eternidade. Aqui nesse presente, não sabemos quanto tempo de vida, não sabemos quantas páginas, digamos assim, temos para escrever. Não importa o tamanho do poema, importa a qualidade dele, não é não? Pode ser grande, mas isso não é o mais importante. Se for pequeno, que seja belo, que seja inspiracional. Deus tem colocado isso na nossa vida como um livro novo. Um dia, uma semana, um mês, um ano.
30, 40, 50, não importa quanto, podemos, com toda a graça, com tudo isso que Deus coloca, esses recursos que Ele coloca à nossa disposição, nós podemos fazer algo que vale a pena. Eu quero só contar o testemunho do Osmar Santos, aquele narrador esportivo, um talento extraordinário que de repente, com aquele acidente, se viu privado do maior dom que ele tinha, gente, que era o dom da voz, que era o dom da comunicação. E hoje ele pode, com muito esforço, falar sem palavras. Está entendendo? Um homem que, uma sumidade da comunicação. O irmão dele contava o seguinte, a respeito dele, que desde o acidente para cá, ele nunca viu Osmar Santos reclamar de nada. Nenhuma reclamação. Como isso é possível? E ele mesmo perguntou ao irmão, como é que ele estava lidando com essa debilidade, com essa perda tão grande, tão significativa, o seu dom maior, e ainda sendo feliz. E o Osmar Santos, com toda a dificuldade que ele tem de comunicação, conseguiu expressar aquilo que o seu irmão traduziu da seguinte maneira. Osmar Santos falando, então eu tinha duas opções: ficar chorando sobre aquilo que poderia ter sido, aquilo que eu perdi, ficar me lamentando, ficar ali corroendo meu coração, por quê? Ou eu podia aproveitar o que sobrou. E eu decidi aproveitar o que sobrou. É interessante isso, né? Então é isso aí que a gente pode aproveitar. Talvez a gente olhe assim, puxa, mas perdi tantos anos, mas ainda não tem algo pela frente? Então vamos aproveitar. Dá para corrigir o percurso, dá para a gente se converter, dá para a gente se aprimorar, dá para a gente crescer. E o Salmo 126 nos estimula. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Não vamos desanimar. Então, os princípios da semeadura estão por toda a Bíblia. E Romanos 8,13 expressa uma destas frases de sabedoria. Diz o seguinte: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Portanto, então, a gente tem que tomar cuidado. Está falando aos crentes, está falando à comunidade da fé, e os da comunidade da fé recebem essa exortação, porque os da comunidade da fé não têm recebido de Deus eu diria assim, uma predestinação de como será cada dia, cada ato de sua vida. Eles recebem muitos dons, talentos, eles recebem o poder da vida, o poder do Espírito, mas eles precisam ser cuidadosos. Se viverdes, vocês os crentes, se vocês decidirem viver segundo a carne, vocês rumam para a morte, para a destruição. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Há diante de nós aqui uma perspectiva, um futuro em aberto, um potencial de Deus, uma graça de Deus, uma proteção de Deus, uma fonte de vida para você vencer, mas você precisa apropriar-se dela, fazer bom uso dela. Há algo que Deus espera de você. Então, se semearmos, colheremos. Salmo 37. Eu parei para meditar esses dias no Salmo 37 e observei quantas frases do próprio Salmo que se encaixam nesse quadro. Se semearmos isto, colheremos isto. Vamos ver? Então, convido você para esse desafio. Começa, é claro, o Salmo 37 trata deste tema em particular. O problema da inveja que muitas vezes nós, os crentes, corremos o risco de ter daqueles que não são crentes e estão prosperando. Mas cuidado, calma. A história ainda não acabou, nem para você nem para eles.
E a gente vê muita gente perversa, maligna, se dando mal no final da história. Então, começa o Salmo 37 apontando para essa questão. Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então vamos entrar naquele quadro, se semearmos, colheremos. Versículo 3, por exemplo. Confia no Senhor e faz o bem. Então, para esse ano que se inicia, vamos plantar o quê? Confiança no Senhor. Vamos fazer o bem, não vamos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos ceifar, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Confia no Senhor, faz o bem. O que a gente vai colher? Habitarás na terra e te alimentarás em segurança. O próximo versículo, versículo 4, temos a seguinte lição: deleita-te também no Senhor, agrada-te do Senhor, tem prazer nas coisas de Deus. E o que vai acontecer? Ele te concederá o que deseja o teu coração. Versículo 4. No versículo 5, aquele famoso versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Ele vai fazer tudo mais, ele vai cuidar de você, ele vai agir em seu favor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Esse é um princípio. Foca em Deus, busca Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais que é importante para a vida, o Senhor suprirá, o Senhor proverá. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Mais adiante. Do versículo 7 ao 11, eu resumi e temos o seguinte: descansa no Senhor, espera nele. Tem muito a ver isso com a confiança, que já é o primeiro princípio aí exigido, a fé, a confiança em Deus. Não é fé uma mera crença, é uma confiança de alguém que pode entregar-se a Deus, na certeza de que Deus nos fará o bem, que Deus cuidará de nós. Descansa no Senhor, espera nele, não te aborreças por causa da prosperidade dos iníquos. Mais uma vez voltando ao tema, deixa a ira e abandona o furor. Por quê? Porque os malfeitores também colherão aquilo que eles estão plantando. Eles acabarão sendo exterminados. Mas aqueles que esperam no Senhor, que descansam no Senhor, né? Olha lá, vou até sublinhar aqui. Opa. Só. Mas aquele que descansa, né? Espera. Veja, os que esperam no Senhor herdarão a terra, enquanto os outros serão exterminados. Quem vai acabar se dando bem no final, herdando a terra, são os que em Deus esperam e neles em Deus descansa. Os mansos ou humildes e mansos aqui é a mesma coisa. Tem algumas versões que você vai encontrar a palavra humilde no lugar de manso. Por quê? Porque para ser manso precisa ser humilde. Vamos ver se eu consigo explicar isso. O humilde é aquele que sabe que não tem nenhum direito. Humilde é o pobre de espírito. O que é pobre, ou uma pessoa pobre de espírito? Bem-aventurados os humildes, ou pobres de espírito. O pobre de espírito é o que é desprovido da noção do direito, do mérito, que de alguma maneira sabe que tudo que há na vida é graça, que nós não fizemos nada para recebermos o direito de sequer nascer. Não, Deus, por graça e misericórdia e pura bondade, nos deu a vida, e uma vez recebida a vida, cometemos pecados e erros e falhas, como todos os seres humanos, uns mais, outros menos, mas todos pecamos. Destituídos estamos da glória de Deus.
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa consciência de que eu continuo vivo porque Deus tem tido misericórdia de mim é muito importante. O contrário disso é a soberba. O contrário disso é presunção humana. O contrário disso é aquele que nasce com um rei na barriga, que acha que tem direito de tudo, que é capaz de dizer para a mamãe e papai, dizer assim: eu não pedi para nascer, você me colocou no mundo, agora você vai ter que me engolir. Alguma coisa tipo Zagalo. A ideia, coitado do Zagalo nesse ponto, ele estava desabafando ali, mas a ideia desse é ruim, é mau. Tem gente que acha que todo mundo lhe deve alguma coisa. Então, essa noção do direito leva a gente a ficar o quê? Revoltado quando o nosso direito é atingido. Então nós lutamos pelo nosso direito, reagimos quando ele é afetado. Isso significa, nós somos belicosos, nós somos guerreiros, nós não somos mansos. Humilde é aquele que quando ele recebe uma afronta, ele age com a humildade de quem sabe, ainda que aparentemente esteja ele sendo injustiçado, porque aquele ato em si, daquela outra parte, ele não merecia, assim, falando estritamente, mas filosofando e teologando um pouco, nós merecemos sofrer, meus amados irmãos. Nós merecemos a morte, a condenação. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. E essa noção nos faz, muitas vezes, diante de uma afronta, nos fartarmos dela. Porque o que nós mais merecemos, de fato, pelos pecados, por sermos pecadores, é o sofrimento, é o juízo e a condenação. Então nós nos tornamos filhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sim, que nada fez para merecer, mas como ovelha muda diante de seus tosqueadores, não abriu a sua boca. E nos ensinou a dar a outra face ao que nos fere. Agirmos com mansidão, aquela humildade. Gente, se marido e mulher colocassem em prática esse princípio, não tinha separação, não é não? Porque muitas vezes o que promove as maiores crises num casamento é o senso do direito. Estou sendo negado. A humildade favoreceria o nosso entrosamento. É isso aí. Dá face ao que te fere. Se o teu inimigo tem fome, dá de comer para ele. Não fica cheio de razão. Não fica cheio de direito. Não tem um discurso na ponta da língua. A humildade. Então, os mansos, esses agradam muito a Deus. E eles acabarão herdando a terra. E vão se deleitar na abundância de paz, paz essa promovida por nosso Deus. Meus irmãos, Jesus é o príncipe da paz e galardoador daqueles que o buscam. Sejas íntegro, correto, honesto, sincero, e a recompensa é: terás herança duradoura, não serás envergonhado, terás fartura. Deus está lá em cima, tudo vê, e o Senhor te recompensará. Versículos 18 e 19. Sejas compassivo e generoso. E tantos textos a esse respeito. Compassivo e generoso. E a resposta aqui de bênção, o que a gente vai colher, se a gente planta a compaixão e a generosidade, é algo que transcende a nossa própria existência, que vai beneficiar nossos descendentes. A tua descendência será abençoada. Deus visitará nossos descendentes por amor de nós,
fez isto Deus. No passado, nas páginas do Antigo Testamento, encontramos exemplos claríssimos a esse respeito. Versículos 21 a 26. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Seja generoso, pratica a generosidade. Você está sendo contemplado pelos céus, e o Senhor não deixará passar batido. O seu ato generoso está sendo registrado e terá grande galardão. Outro investimento que podemos e devemos fazer para uma boa colheita futura é: aparta-te do mal e faze o bem. Terás morada permanente, serás amparado por Deus. Versículos 27 e 28. Se semearmos, veja os versículos 30 e 31. Se semearmos palavras de sabedoria, palavras de prudência, se estimarmos a palavra de Deus, se guardarmos a palavra de Deus em nosso coração para não pecarmos contra Ele, se colocarmos, digamos assim, guardas à porta da nossa boca, se formos cuidadosos com as nossas palavras, diz aqui que a promessa é essa: não pisarás em falso, porque a palavra vai nos guardar, a palavra do coração, palavra de Deus no coração e palavra de sabedoria em nossa boca. Veja o versículo 34. Espera no Senhor, mais uma vez esse tema de esperar, de ser paciente, de ser manso, de confiar no Senhor. E segue o seu caminho, segue o caminho de Deus, segue as pisadas de Cristo, obedeça a palavra, seja um discípulo do Senhor, e Ele te exaltará para herdares a terra. E, por fim, dos versículos 37 a 40, nós temos o seguinte: nota, observa o homem íntegro. Deus nos desafia a observarmos a existência, a vida das pessoas que praticam o bem, que são honestas. Considera aquele que é reto de coração, íntegro. Perceba o seguinte, que eles têm felicidade, um porvir feliz. Felicidade não é necessariamente abundância, muita coisa, porque para ser feliz a gente não precisa de muito não. Mas Deus suprirá em glória cada uma das nossas necessidades. Ele vai ser fortaleza para a gente na hora da nossa angústia. Ele vai nos livrar dos ataques inimigos. Ele nos dará a sua tremenda, maravilhosa salvação. Confia em Deus. Tem um exemplo que a Cristina compartilhou comigo, é de um camarada chamado Antônio, aconteceu aqui na Grande São Paulo. Ele trabalhava no frigorífico e ele foi salvo por causa da gentileza dele. Ele era destacadamente o funcionário mais exemplar, mais simpático. Ele tinha já ganho um prêmio de simpatia. Ele cumprimentava todo mundo, ele era educado, cortês, dava atenção, queria saber. Era uma pessoa muito relacional. E não importava se era chefe, se era subalterno, ele se relacionava com todo mundo. E certa vez, ele foi fazer a inspeção final, todo mundo já tinha ido embora, e a porta não era das mais modernas, ela não abria por dentro, então todo cuidado era pouco, eles tinham que colocar um calço na porta ao entrar, fazer aquilo rápido e sair. Só que alguma coisa aconteceu de errado, e a porta fechou, e ele estava lá dentro, e todo mundo já tinha ido embora. 15 graus abaixo de zero, e só apareceria pessoas no dia seguinte. Estava condenado à morte. Mas a sua gentileza o salvará. O guarda observou que ele não havia ido embora. Por quê? Porque sempre passava, sempre cumprimentava. E ele sentiu falta disso. E ficou estranhando. E passado algum tempo ele foi procurar. Fulano de tal não saiu, porque ele não sai sem me cumprimentar. Ele não saiu. E foi atrás, e procurando, e não achava em lugar nenhum, quando de repente viu uma luz acesa, e ele vai lá dentro, abre a porta,
e tem alguém ali para ser abraçado. Foi salvo. Gentileza. É só um exemplo do que se a gente planta, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba colhendo, gente, coisas boas. E eu quero terminar então, com essa canção do Paulo César Baruch. Não sei se vocês conhecem, para quem tem WhatsApp, eu passei para todo mundo. Ano novo, vida nova, não é isso que se diz? Mas se a gente não fizer diferente, tudo vai ser igual, calma, olha lá o perigo. Ano novo, vida nova, mas se a gente não fizer diferente, tudo vai ser igual. Vamos ouvir isso e com isso a gente termina nossa reflexão, a mensagem dessa noite.